queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da Abdib. A gente, na Abvidro, sempre acreditou que o único meio da gente encontrar soluções é trocando experiências, é não incorrendo em mesmos erros, aprendendo com os erros externos e tentando trazer experiências que funcionam para acelerar o processo de construção, por que não dizer de uma política pública, porque, afinal de contas, o que nós estamos fazendo aqui é uma conduta geral, criando uma conduta geral que a gente possa melhorar as condições da questão dos resíduos sólidos no Brasil. Toda vez que entro nessa discussão, eu não trouxe nenhuma apresentação, porque o tempo era curto, e acredito que a grande maioria de vocês aqui já tem um arcabouço mais ou menos definido do tema na cabeça. Então, eu quis realmente trazer os gargalos que a gente vem enfrentando no Brasil. Mas, toda vez que a gente começa essa discussão, eu sinto um certo desalento do ponto de vista pessoal, porque a gente começa sempre a discussão pelo que fazer com o resíduo gerado, e não como combater a geração do resíduo. A gente vai para a solução de um problema que já está criado. E aí eu vou ao artigo 9º da Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde estabelece-se uma hierarquia ali dos olhos da sociedade como um todo, a partir do momento de que a lei já define claramente qual deveria ser a forma da gente encarar o problema. Então, a primeira coisa que a lei fala é o estímulo à não geração. Porque, na medida em que a gente vai discutir a destinação, a reciclagem, a gente já está com o problema criado. A reciclagem já é uma tentativa desesperada de resolver um problema que já está criado. Então, a não geração. Depois, a lei fala em o quê? E, gerando, reuse. Então, já que gerou, vamos trabalhar na perspectiva do reuso. E, não conseguindo não gerar, não conseguindo reutilizar, aí vamos partir para a reciclagem. E aí a reciclagem, não resolvendo o problema, aí a gente precisa fazer a disposição final. Então, olhando para esse artigo 9º da política, me ocorre exatamente o processo de como é que a gente faz para que isso seja, de fato, uma realidade. Como é que a gente muda o mindset nosso para a não geração? Não tem outra forma, é a educação. E se a educação ela não consegue se dar espontaneamente, ela tem que se dar por meio da regulação. Ela tem que se dar por meio de mecanismos de estímulo, fiscalização e punição. Infelizmente, não existe espontaneidade quando a coisa incorre em custos num sistema que visa lucro. Não tem muito jeito para isso. Aí eu caio na questão do artigo 33 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que define as responsabilidades. Ou, melhor dizendo, na Abvidro a gente costuma dizer que não define as responsabilidades, porque, ao se criar a figura da responsabilidade compartilhada, no lugar do que na Europa se fala em responsabilidade estendida do produtor, a gente criou uma figura que o doutor Lubê fala muito bem, que é o bezerro com duas mães. Bezerro que tem duas mães morre de fome. E é isso que nós fizemos aqui. Nós criamos uma figura que é a responsabilidade compartilhada e que, portanto, ela não... E mais, a gente criou a responsabilidade compartilhada, encadeada e individualizada. Mas na lei não fica claro que pedaço da individualização corresponde a cada setor. Então, eu não sei, a gente fala em fabricante, a gente fala em distribuidor, a gente fala em comerciante, a gente fala em consumidor, e a gente ainda tem uma questão que complica um pouco mais no Brasil, que é a 11445, que é a Política Nacional de Saneamento, que atribui ao setor, às prefeituras, a questão da coleta e da destinação. Então, vejam como a gente tem aí um cenário bastante complexo, que é até anterior da questão da reciclagem.
Para piorar e jogar um pouco mais de pimenta nesse cenário, a gente tem um país que vive uma tremenda crise econômica e que não conseguiu sair ainda de um primeiro aspecto, que é anterior a todos esses, que é a questão do saneamento, gente. Nós estamos em 2010 e o Brasil padece de lixão. O Brasil padece de coleta. Não estou nem aqui falando da coleta seletiva. Eu estou falando de 100% de coleta de resíduo. Eu tive recentemente no Pará, a pedido do Ministério Público, para discutir a questão da logística reversa de vidro, que representa 1% da fração dos resíduos do Pará. E eu estou lá para discutir a questão da logística reversa do vidro, cuja fábrica que vai reciclar esse material está em Recife, que é 3.000 quilômetros de distância. Quanto que vai ser de energia e de esforço para a gente resolver 1% do resíduo, sendo que eles não têm a questão dos lixões resolvidos. Eles não têm a questão da coleta em 100% do município de Belém, que é a capital do estado, que é um município importantíssimo, porque é um município pulmão de distribuição para a Amazônia inteira, para o Amazonas inteiro. Toda a questão da distribuição da região norte, que vai para o Amazonas, sai de Belém do Pará, que é o porto mais próximo do mar. E nós fomos chamados lá para jogar energia para resolver a logística reversa de 1% do resíduo, gente. Eu fico me perguntando aonde é que nós vamos parar. Então, no Pará, aonde nós vamos... I'm sorry, this is a joke in Portuguese. I can't translate that in English. Então, quando eu sou chamada para debater a questão da logística reversa, me dá uma certa angústia, porque eu fico primeiro pensando o seguinte: bom, quando é que eu vou ser chamada para discutir a questão do saneamento? Quando é que eu vou ser chamada para a gente jogar energia em resolver a não geração? Quando é que eu vou ser chamada para discutir políticas de incentivo ao reuso? Porque eu estou falando de uma embalagem, no caso do vidro. Eu tenho, para vocês terem uma ideia, eu não trouxe hoje, mas toda vez que eu vou numa palestra, eu levo uma garrafa de Coca-Cola em vidro, que foi fabricada em 1979, em São Paulo, e ela estava sendo reinvasada em 2011, em Maceió. Ou seja, nós estamos falando aqui de 40 anos desta garrafa circulando no mercado. Nós, enquanto indústria de vidro, não temos nenhum tipo de mecanismos de incentivo para embalagem retornável. Mais de 60% do mercado brasileiro é embalagem retornável de vidro, do mercado do share de vidro. Ainda trabalhamos com 60% de retornável. Eu não tenho nenhum tipo de mecanismo de estímulo. A embalagem retornável, ela entra... quando eu ligo um forno para trabalhar com 100% de caco de vidro, eu pago exatamente o mesmo IPI do que se eu trabalhar com 100% de matéria-prima virgem, que eu trouxe de fontes... enfim, se a gente for discutir ainda questões como, por exemplo, a sustentabilidade do vidro versus os outros materiais. Eu sou chamada no Brasil inteiro para discutir o seguinte, mas aí eu chego, a pessoa fala, mas por que o vidro é tão barato? A cadeia paga R$300, em média R$300 pela tonelada de vidro, versus R$4.000 do alumínio. Eu falo, tudo bem, eu sou feito de areia, eu sou inerte, meu material é abundante. Quando a gente retira a areia da natureza, eu não crio uma barragem de resíduo sólido de mineração, que arrebentou recentemente em Minas Gerais, em Brumadinho, criou um dos maiores acidentes. Sorry. I'm just illustrating it, okay? Que criou um dos maiores acidentes ambientais no Brasil. Foi uma barragem de resíduo de mineração. O vidro não produz isso. Então, nós estamos aqui discutindo exatamente o quê, senhores? Quando é que nós vamos olhar para essas questões com o dedo nas feridas certas?
Não dá mais para a gente ficar fingindo de discutir. E outra, eu, lamentavelmente, também, outra coisa que toda vez que eu vou para os estados é uma briga, porque eu apanho feito uma desesperada dos catadores. Né? Porque toda vez que eu vou, o vidro é um material que não combina com o manuseio. No seu processamento de retirada, de reciclagem, de limpeza, de descontaminação, ele não combina com o manuseio. Então, é óbvio que... E vamos ser honestos, senhores. Por mais mecanismos de inclusão, que eu, aqui, conversando com o Fabrício hoje, considero que uma política pública deve considerar aspectos de inclusão, e talvez a Política Nacional de Resíduos Sólidos tenha tido essa intenção, mas nós estamos falando de escala industrial. Nós estamos falando de uma solução que precisa ser ambientalmente eficiente, mas economicamente viável. E no momento em que a gente cria etapas que criam situações de manuseio manual do material, a gente encarece absurdamente e cria ineficiência no sistema. Esse cidadão não tem que estar na catação. Ele não tem que estar, ele tem que estar empregado com CLT, carteira de trabalho, trabalhando como agente ambiental num espaço. O alumínio sobrevive hoje da catação, gente, pela exclusão social. Vai andando na rua para você ver se você vê uma latinha numa festa. Porque os catadores passam antes. Eu, recentemente, recebi uma foto, se não me engano, da Vila Madalena, que é uma região aqui em São Paulo, para quem não é daqui, tem muitos bares e restaurantes, separam os seus resíduos e dispõem para ser coletado pela prefeitura. Estava lá a foto mostrando o caminhãozinho da prefeitura pegando resíduo, não vou nem falar do lugar, porque é conhecidíssimo, pegando resíduo proveniente de uma atividade econômica comercial, sendo dividida com o meu dinheiro de imposto cidadão, pagando a coleta de um estabelecimento. Então, vejam como a gente tem várias tricky things que precisam ser solucionadas e que são anteriores à reciclagem. Então, quando eu sou chamada a discutir a reciclagem e a logística reversa de vidro, eu tenho vontade de chorar ainda. Eu tenho vontade de chorar, gente, juro por Deus. Porque eu fico pensando o seguinte, meu Deus, que energia, eu sou cientista política, eu trabalho com negociação há 30 anos. Eu estou gastando toda a minha energia para solucionar um problema que tem origens diversas que a gente ainda precisa discutir. Quer dizer, eu estou tomando antibiótico para uma bactéria e eu não estou discutindo a minha patologia. Eu não estou discutindo a minha patologia, eu vou ficar tomando antibiótico, gente? Tomando cortisona, tentando combater a minha doença. A gente enquanto eu não resolver o problema do saneamento, do lixão, da questão econômica, eu não vou resolver a reciclagem. Muito menos de vidro, que é uma indústria concentrada, que tem 6 plantas no país, tem 6 fabricantes no país, no mundo deve ter 10. Quando alguém pergunta para mim, até hoje teve uma pessoa aqui que me perguntou, escuta, eu estou querendo ver se eu abro uma indústria de vidro no Centro-Oeste. O que eu preciso fazer? Quando alguém me pergunta isso, eu lembro do cozinheiro, não sei se todos conhecem, o cozinheiro Claude Troagat, que uma vez perguntaram para ele, assim, Claude, dá uma dica como é que a gente faz crème brûlée sem maçarico. Aí ele fala, vou dar uma dica muito importante como é que faz crème brûlée sem maçarico. Não faz crème brûlée sem maçarico. Como é que eu crio? Quando alguém me telefona e fala assim, quero criar uma indústria de vidro. Eu falo, querido, se você está me perguntando isso, é porque realmente não vai. Uma indústria de vidro, gente, um forno custa 500 milhões. Então, eu só reciclo vidro na indústria de vidro. Para eu conseguir reciclar o vidro, ele precisa ser coletado adequadamente, porque senão ele quebra num caminhão compactador. Ele precisa ser descontaminado, porque a fábrica de vidro só fabrica vidro. Ela não fabrica gargalo aluminizado, ela não fabrica dosador de vodka, ela fabrica vidro. No forno, eu só posso colocar vidro. Então, ele precisa ser descontaminado. E ele precisa voltar para a fábrica num país que é 10 vezes o tamanho da Alemanha, talvez.
estou aqui dando um chute, mas num país cuja distância do vidro que é coletado no Belém do Pará até chegar na fábrica em Recife são 3.000 quilômetros, ele desce de cabotagem o rio, vai para o porto, sai do porto, entra em Recife, pega um caminhão e vai para a fábrica. Quanto que eu estou emitindo de gás, de efeito estufa e de tudo? Vale a pena ambientalmente fazer isso mesmo? Então, desculpa, eu tenho sido muito pouco otimista e toda vez que eu entro nesses lugares eu acabo ficando muito mais preocupada em discutir as causas do que as consequências que hoje, aparentemente, todo mundo se concentra tanto. Obrigada.